Leitura do dia. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, depois que o paralítico fora curado, Pedro e João ainda estavam falando ao povo, quando chegaram os sacerdotes, o chefe da guarda do templo e os saduceus. Estavam irritados porque os apóstolos ensinavam o povo e anunciavam a ressurreição dos mortos na pessoa de Jesus. Eles prenderam Pedro e João e os colocaram na prisão até o dia seguinte, porque já estava anoitecendo. Todavia, muitos daqueles que tinham ouvido a pregação acreditaram, e o número dos homens chegou a uns 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os chefes, os anciãos e os mestres da lei. Estavam presentes o sumo sacerdote Anás, e também Caifás, João, Alexandre, e todos os que pertenciam às famílias dos sumos sacerdotes. Fizeram Pedro e João comparecer diante deles e os interrogavam: com que poder ou em nome de quem vós fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito o bem a um enfermo e pelo modo como foi curado. Ficai, pois, sabendo todos vós e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido, e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca, e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavras do Santo Padre. Naquela exclamação: é o Senhor! A todo o entusiasmo da fé pascal, cheia de alegria e de admiração, que contrasta em grande medida com a desorientação, o desânimo, o sentido de impotência que se tinham acumulado no ânimo dos discípulos. A presença de Jesus ressuscitado transforma todas as coisas. A escuridão é vencida pela luz, o trabalho inútil torna-se de novo frutuoso e prometedor. O sentido de cansaço e de abandono deixa lugar a um novo impulso e a certeza de que Ele está conosco. A partir de então, estes mesmos sentimentos animam a Igreja, a comunidade do ressuscitado. Todos nós somos a comunidade do ressuscitado. Se por vezes a primeira impressão pode parecer que as trevas do mal e a fadiga do dia a dia têm a supremacia, a Igreja sabe com certeza que sobre quantos seguem o Senhor Jesus já resplandece a luz da Páscoa que não conhece ocaso. O grande anúncio da ressurreição infunde nos corações dos crentes uma alegria íntima e uma esperança invencível. Verdadeiramente Cristo ressuscitou. São Tibúrcio, Valeriano e Máximo mártires na Via Ápia. Transcorria o ano 229. As perseguições anticristãs se enfureciam.
O edito de Constantino sobre a liberdade de culto ainda estava longe. Neste contexto, os 3 mártires que celebramos hoje viviam em Roma. Sua veneração era muito viva no século V e sua história foi transmitida por diversas fontes. As mais completas são a Pacío de Santa Cecília e o Martirológio Jeronimiano, que depois passou para o romano, muito usado ainda hoje. Valeriano e Cecília, uma união virginal. A história começa com Valeriano, um nobre romano, nascido em 177, com quem Cecília, também filha de patrícios de alto escalão, se casou. Apesar de pertencer a uma família pagã, Cecília, desde sua tenra idade, tornou-se discípula de Jesus. Às ocultas, vivia em comunhão com ele, em contínua oração e na prática das virtudes. Consagrou-se a Jesus no segredo do seu quarto. No dia do casamento, Cecília confiou a Valeriano o voto que havia feito: nenhuma mão profana pode me tocar, porque um anjo me protege. Se você me respeitar, ele também vai lhe amar como me ama. Valeriano era um ótimo rapaz e a graça começou a entrar nele. Aceitou sua esposa e sua união virginal. Naquele momento, um anjo sorridente lhe apareceu, com 2 coroas nas mãos, uma com lírios para ele e outra com rosas para sua esposa. Martírio e conversão de Máximo. Valeriano foi batizado pelo Papa Urbano I e tornou-se um cristão zeloso. Com a sua fé e suas palavras inspiradas, conseguiu também converter seu irmão Tibúrcio. Ambos, juntos com Cecília, saíam, todas as noites, para enterrar os cristãos martirizados, contornando as proibições, e levar comida e conforto aos fiéis escondidos. Certa noite, porém, os 2 irmãos foram descobertos, presos e condenados à morte pelo prefeito Almáquio, muito feroz contra os cristãos. Antes da execução, Cecília foi visitá-los na prisão para encorajá-los a enfrentar as provações que Deus lhes enviava com fé e tenacidade, até mesmo as mais extremas como o martírio. No dia seguinte, Máximo, o carcereiro que os vigiava, levou-os a um templo pagão, obrigando-os a oferecer sacrifícios aos deuses conforme as leis, mas ao se recusarem foram executados. Naquele momento, Máximo viu o céu se abrir e os anjos desceram para levar as almas daqueles 2 cristãos. O oficial sentiu no seu interior a chamada do Senhor e se converteu. Alguns dias depois teve o mesmo destino, o martírio. Enterrar mártires era um crime. Na Roma pagã e fortemente anticristã, o enterro dos condenados à morte, sobretudo por motivos religiosos, era muito perigoso. Quem o fazia corria o risco de ser considerado cúmplice e, portanto, era condenado à pena de morte. Porém, todas as noites, Cecília continuava a desafiar seu destino, mesmo após a execução do marido e do cunhado, que os levou e enterrou em Pagos, 4 milhas fora de Roma. Fez a mesma coisa também com o corpo de Máximo, que enterrou separadamente no cemitério de Pretestato na Via Ápia. Por sua vez, o Papa Pascoal transferiu as relíquias dos 3 mártires para a basílica dedicada a Santa Cecília, no bairro de Trastevere.